Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 3. João 3, Nicodemos e o novo nascimento. Em João 3, veremos que um fariseu chamado Nicodemos procurará por Jesus no meio da noite e este o ensinará que todas as pessoas precisam nascer de novo para entrar no reino de Deus. Logo após, João, o Batista, explicará a seus discípulos que sua missão era preparar o caminho para Jesus Cristo. Contexto histórico. Anteriormente, em Caná da Galileia, lemos que o Senhor realizará seu primeiro milagre público ao transformar a água em vinho, num casamento. Logo após, Jesus Cristo foi até Jerusalém para a Páscoa, e lá chegando, viu o descaso com a casa de seu pai e purificou o templo, expulsando os cambistas que profanavam o lugar. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 3. Versículos 1 ao 18. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus, e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, e para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis, se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 1. Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um nome comum naquela época. Governante dos judeus se refere ao órgão governativo judaico conhecido como Sinédrio. Versículo 2. A humildade de Nicodemos. A vinda de Nicodemos a Jesus à noite pode ter conotações negativas. É provável que noite seja negativa em João 13 verso 30, mas não em João 21 verso 3. Ver também a referência ao mesmo episódio sem conotação negativa aparente em João 19 verso 39. Vindo de um mestre em Israel, a forma de tratamento usada, mestre, denotava respeito, especialmente pelo fato de ser conhecido que Jesus não possuía treinamento rabínico formal, João 7 verso 15. Os milagres mencionados no Evangelho de João, presumivelmente, compreendiam aqueles realizados em Jerusalém, João 2 verso 23, possivelmente a purificação do templo. Versículos 3 ao 6. Nascer de novo. A discussão da necessidade de um novo nascimento espiritual desenvolve a referência, no prólogo, João 1 versos 12 e 13, aos filhos de Deus que nasceram de Deus. Sobre filhos de Deus, vê João 8 versos 39 ao 58 e João 11 versos 51 e 52.
A expressão, nascer da água e do Espírito, provavelmente se refere ao nascimento espiritual que purifica do pecado e produz transformação espiritual. Ezequiel 36 versos 25 ao 27. O reino de Deus, um tópico importante nos outros evangelhos, só é mencionado por João nos versículos 3 e 5. Ver a referência ao reino de Jesus em João 18 verso 36. Versículo 7. Isso é para todos. Vos, no plural, provavelmente referindo-se a Nicodemos e outros membros do Sinédrio. Compare com os versos 1 e 11. Versículos 8 e 9. A dúvida de Nicodemos. Jesus ilustrou seu pronunciamento nos versículos 3 ao 5 com uma analogia entre o vento e uma pessoa nascida do Espírito. Vento e Espírito são traduções da mesma palavra, no grego e no hebraico. Grego, pneuma, ruach. Embora a origem do vento seja invisível, seus efeitos podem ser observados. O mesmo acontece com os que nascem do Espírito. Versículos 10 e 11. Tu não entendes? Jesus pode estar aqui retornando o cumprimento. Ver nota no verso 2, embora censure Nicodemos por sua falta de compreensão. Versículos 12 e 13. Coisas terrenas e coisas celestiais. A declaração de Jesus pode aludir a Provérbios 30 verso 4. Só Jesus desceu do céu e voltou para lá. Lucas 24 verso 51, Atos 1 verso 9. Versículos 14 e 15. A serpente de bronze. A referência ao Filho do Homem sendo levantado é a primeira de 3 declarações do tipo levantado em João 8 verso 28. Todas as 3 falam do futuro levantamento do Filho do Homem com duplo sentido, talvez inspiradas pela linguagem de Isaías 52 verso 13. A referência nesse versículo invoca a ação de Moisés levantando uma serpente de bronze no deserto para que todo aquele que fosse mordido por uma serpente venenosa e olhasse com fé para a serpente de bronze fosse curado. Números 21 versos 8 e 9. A terceira e última declaração do tipo levantado, João 12 verso 32, enfatiza que o levantamento do Filho do Homem se refere à crucificação de Jesus. Compare João 12 verso 33 e a referência similar ao martírio de Pedro em João 21 verso 19. Versículos 16 ao 18. O versículo universal. Por amor, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Ver notas em João 14 verso 6. A designação favorita de João para Jesus é o Filho enviado pelo Pai. João 3 verso 34, imagem tomada do conceito judaico do shaliach, mensageiro, segundo o qual o enviado é como aquele que envia e busca fielmente os interesses de quem o enviou. Jesus é esse enviado, por excelência, João 9 verso 7, e ele, por sua vez, envia os seus discípulos. Ser enviado implica que a comissão, a incumbência e a mensagem são emitidas por aquele que envia, em vez de se originarem com os enviados. O papel dos mensageiros é cumprir sua comissão de acordo com a vontade daquele que os enviou. Versículos 19 ao 36. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Após estas coisas Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham, e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse:
O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que está na terra é da terra, e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho, estabeleceu o selo dele que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Versículos 19 ao 21. Os homens amam as trevas. Sobre Jesus como a luz, ver nota em João 8 verso 12. Versículo 22. Jesus vai à Judeia. Jesus deixou a vizinhança de Jerusalém e foi para a terra da Judeia. Em João 4 verso 3, ele saiu inteiramente da Judeia e voltou para a Galiléia através de Samaria. Versículos 23 ao 26. João, o Batista, fala de Jesus. Sobre João Batista como testemunha de Jesus, ver nota em João 5 versos 31 ao 47. Versículos 27 e 28. Eu não sou o Cristo. A afirmação de João de que ele tinha sido enviado adiante do Messias pode aludir a Malaquias 3 verso 1, compare com Mateus 11 verso 10, Marcos 1 verso 2, Lucas 7 verso 27. Versículo 29. O amigo do noivo. A referência de João a Jesus como noivo, compare com Mateus 9 verso 15, identifica Jesus como tão esperado Rei e Messias de Israel. No Antigo Testamento, Israel é frequentemente retratado como noiva de Deus, Isaías 62 versos 4 e 5, Jeremias 2 verso 2, Oséias 2 versos 16 ao 20. O papel de João era o de amigo do noivo, que está presente e o escuta, que abnegadamente se alegrava com o noivo. Versículo 30. O propósito. João Batista minimizou as preocupações de seus discípulos expressas no versículo 26. Agora que a luz tinha vindo, a lâmpada tinha acabado a sua tarefa. Versículos 31 ao 33. O selo. Selo, grego, sfrogizo, significa literalmente selar no sentido de confirmar ou autenticar alguma coisa como verdadeira. Ver nota em João 6 versos 27 ao 29. Versículo 34. Jesus é o enviado. Sobre Jesus como o receptor do Espírito de Deus, ver nota em João 1 versos 32 ao 34, ver também Apocalipse 3 verso 1, 5 verso 6. Versículos 35 e 36. O Pai ama o Filho. Tem a vida eterna indica que a vida eterna não é apenas uma expectativa futura, mas já é uma experiência presente. A ira de Deus permanece sobre ele, deixa claro que, a menos que uma pessoa creia em Jesus, o Messias, ela permanece debaixo do juízo de Deus. Versos 19 ao 21. 5 importantes lições que podemos aprender em João 3. Necessidade do novo nascimento. Jesus ensina a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Isso destaca a importância da transformação interior e do relacionamento pessoal com Deus para experimentar a vida abundante em Cristo. Amor de Deus pela humanidade. O famoso versículo João 3 verso 16 revela o profundo amor de Deus pelo mundo, demonstrando sua disposição de sacrificar seu Filho para a salvação da humanidade. Essa lição nos lembra do amor incondicional e da graça de Deus para conosco. Julgamento e salvação.
Jesus fala sobre a necessidade de crer nele para evitar o julgamento e receber a vida eterna. Isso destaca a importância da fé em Cristo como único meio de salvação e a seriedade das consequências da incredulidade. Luz versus trevas. Jesus compara sua vinda ao mundo como uma luz que expõe o pecado e traz vida, contrastando com a preferência das pessoas pelas trevas. Isso nos lembra da batalha espiritual entre a verdade de Deus e as forças do mal, e nossa necessidade de escolher a luz de Cristo. Exemplo de humildade e serviço. João Batista apresenta um exemplo de humildade ao reconhecer a superioridade de Jesus e a sua própria posição como apenas o precursor do Messias. Isso nos desafia a seguir o exemplo de humildade e serviço de João, colocando Cristo no centro de nossas vidas. Conclusão. Que capítulo! A conversa entre Jesus e Nicodemos é uma obra de arte, uma das passagens mais lindas e sábias da palavra de Deus. Jesus, com toda a sua calma e sabedoria ensinando um mestre da lei, e o mestre, com toda a sua humildade e desejo de conhecimento sendo ministrado pelo mestre dos mestres. Obrigado, Nicodemos, por ter saído à noite, provavelmente escondido, para nos trazer um dos diálogos mais longos e profundos de Jesus. O Senhor com certeza o aguardava, ele conhecia o coração e as atitudes de Nicodemos, e hoje ele quer nos fazer entender também que nascer de novo é algo diário. Cito uma frase do reformador Martinho Lutero: afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar e tenho que matá-lo todos os dias. E é assim, devemos renovar nossa mente, nascer de novo, matar os desejos antigos e fluir no Espírito, sermos nascidos do Espírito. Vimos também João, primo de Jesus, orientando seus discípulos acerca de Jesus, de quem ele é, e de como o servir. A humildade de João é constrangedora. Olhar todos aqueles que o seguiam e dizer que é necessário que ele diminua, que desapareça, afinal, o noivo chegou, e a noiva pertence a ele. Se alegrem. Glória a Deus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.